Relatos de cervos que ficaram agressivos de uma hora para outra têm aumentado consideravelmente nos Estados Unidos, o que levantou uma investigação que culminou na descoberta de mais uma doença zumbi. E como sempre que isso acontece, muitas pessoas imediatamente já se preocupam com a possibilidade dela ser uma transmissível para pessoas. E bom, no vídeo de hoje a gente vai conferir esse e muitos outros detalhes sobre o caso, tá? Então vem comigo porque eu sou o Thiago Tadeu e sejam bem-vindos ao Mundo Inverso. O caso. Os cervos são animais que sempre estiveram presentes no desenvolvimento da humanidade, sendo uma espécie de presas bem ágeis que contam com a sua velocidade, o tamanho, a força muscular, todos esses detalhes aí para sobreviver aos mais diversos tipos de predadores que habitaram ali as florestas e habitam até os dias de hoje. Isso inclui, claro, nós humanos, já que os cervos são notoriamente conhecidos como uma espécie que é favorita entre os caçadores de animais selvagens. Em muitos casos, essa caça acaba sendo irregular, podendo gerar problemas populacionais dependendo da região e da intensidade em que a prática da caça costuma ser feita. Ainda assim, há momentos em que a caça desses animais é permitida e até mesmo incentivada para auxiliar no controle populacional. Geralmente existem ali temporadas em que a caça é permitida e uma quantidade controlada de animais pode ser abatido, o que sempre gera muitas discussões entre quem acha essa prática algo negativo e a outra galera que acha que, bom, esse não é um esporte que deveria ser condicionado e incentivado, mesmo que fosse para controle populacional. Tem sempre dois lados, né? No entanto, nós humanos só nos atrevemos a lidar com esses animais porque temos ali as nossas ferramentas, armas, para nos ajudar a resolver a questão de uma distância até que segura, né? Então já deu para entender que no desenvolvimento da nossa sociedade a gente sempre manteve os cervos ali por perto, seja através da prática de um hobby para controle populacional ou até mesmo para a própria alimentação, né? Mas mesmo assim, as coisas começaram a ficar estranhas nos Estados Unidos e você vai entender melhor agora, tá? Ataque de cervo. Os relatos começaram aos poucos, sendo considerados caso à parte, em que pessoas relataram comportamentos agressivos e anormais em cervos selvagens. No entanto, os casos que realmente chamaram a atenção foram os de caçadores, que estranharam o comportamento dos cervos, que ao invés de fugir, estavam mais combativos, indo em direção a eles quando geralmente eles fugiam, o que para algumas pessoas ali seria uma forma de justiça poética. Os animais aprendendo a revidar contra os seus caçadores. Para o Centro de Pesquisas e Estudo da Vida Animal local, bom, isso foi considerado algo que valia a pena ser investigado no mínimo. Analisando relatos e registros de ataques de cervos nos últimos anos, eles perceberam um aumento considerável por todo o país. Porém, isso ocorreu de uma maneira mais intensa nos estados de Wisconsin e Minnesota. E os ataques não foram os únicos comportamentos estranhos registrados pelas pessoas não, viu? Em muitos casos, cervos foram vistos com dificuldades de andar, tropeçando pelos galhos das florestas, algo que esse animal não deveria estar passando por isso, né? Em alguns casos, testemunhas relataram que os animais estavam salivando, o que fez eles se questionarem se eles estariam com raiva ou não. No entanto, o que contraria essa ideia é que em outros relatos, os cervos foram encontrados em um estado de magreza gigantesco, o que significa que passaram algumas semanas nesse estado. Quando a raiva atinge um animal, ele acaba falecendo em poucos dias. E isso acontece porque a raiva produz na vítima hidrofobia, que é meio que o medo da água. E bom, você sabe, todo animal precisa de água para sobreviver, fazendo com que a vítima sofra de desidratação. Desse modo, com a coleta de sintomas, eles tentaram procurar alguma doença conhecida que poderia ter alguma relação nos casos, e nada foi encontrado. Aparentemente, estamos falando aqui de uma doença pouco conhecida que deixa os cervos em um aspecto meio que de zumbi. A doença.
Os pesquisadores, depois de se depararem com esse mistério, enviaram equipes para os estados de maior incidência para estudar o que estava acontecendo com esses animais. Depois de análises, eles batizaram a condição dos cervos de doença debilitante crônica. Até o momento, os pesquisadores envolvidos associam a doença a uma proteína, conhecida como prions, que de alguma forma ainda desconhecida se tornam infecciosas. E família, o mais assustador disso tudo é que, ao contrário de vírus e bactérias, essas proteínas não possuem DNA ou RNA. Sintomas. Outras informações que eles foram capazes de coletar a respeito da doença foram os sintomas, analisando animais que foram encontrados com a condição, né? De acordo com as observações, essa infecção proteica age de uma maneira muito semelhante a uma doença degenerativa, como o mal de Alzheimer, por exemplo, onde a vítima pouco a pouco tem as suas capacidades cognitivas deterioradas, até chegar ao ponto que ela perde funções básicas como a fala ou o movimento. Por fim, se a vítima ainda suportar tudo isso, eventualmente ela perde a capacidade de manter os seus órgãos vitais e o sistema colapsa. O pânico. É claro que é assim que uma doença que afeta seres vivos, fazendo eles se comportarem que nem zumbis, ficando agressivos até inevitavelmente morrerem, ganhasse a luz do dia, teria ali as rotineiras manchetes dizendo que o apocalipse zumbi chegou, né? Mas antes de ir estocando alimentos e se preparar para o fim do mundo, até o momento, os pesquisadores compreendem que a doença apenas afeta cervos, veados e alces. E claro, a menos que você seja um desses animais, não tem pra que se preocupar, né? No entanto, apesar de ser algo extremamente raro, eles alertaram para o fato de que doenças geradas por prions já foram registradas na história humana. E olha, ela faz algumas vítimas ali tragicamente, viu? O fato no final da história, meus queridos, é que, bom, a gente sabe que a humanidade não está a salvo de tudo quanto é coisa, né? Sabe que uma doença zumbi está afetando os cervos e que eles podem salivar e ir acabando com a vida devagarinho é algo que obviamente assusta a gente. Afinal de contas, queremos viver o máximo possível na maior tranquilidade que der. Mas a gente sabe que desde a história humana a gente não tem essa tranquilidade que a gente tanto busca, né? E vamos esperar que essa doença zumbi aí dos cervos não passe pra gente, ou melhor ainda, não tenha uma mutação capaz de pegar em outros tipos de mamíferos. Porque aí sim, meus queridos, The Walking Dead pode se tornar algo muito mais real do que um seriado na televisão, viu? Bom, deixa sua opinião aqui nos comentários. Você acha que pode acontecer nos dias de hoje um apocalipse zumbi? Eu quero saber sua opinião, tá? A gente se vê no próximo vídeo, então. Um abraço, fica bem e até a próxima. Valeu!